Papo Literário. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai conhecer os livros do escritor, doutor e mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará, Lúcio Flávio Gondim. São as obras Corpo de Conto, Anatomia Provisória, de Tércia Montenegro e Salve Rainha. Agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre os concursos literários. Sabia que eles estimulam não só a escrita, como também podem despertar a criatividade e inspirar pessoas de todas as idades? Então, o Papo Literário de hoje vai falar de um telespectador cativo do programa que, em 2009, participou de um de nossos concursos de poesias e hoje se tornou um escritor. Quer saber mais dessa história? Então confere a entrevista com o Lúcio Flávio Gondim, autor de 2 livros. O escritor, doutor e mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará e professor concursado da Rede Estadual de Ensino do Estado, Lúcio Flávio Gondim, é autor dos livros Corpo de Conto, Anatomia Provisória, de Tércia Montenegro e Salve Rainha, obras distintas e que foram escritas pelo também artista e produtor para falar de temas que estão presentes no cotidiano da população, como seu mais recente livro, Salve Rainha, um romance que fala das tradições juninas e da chacina do Curió. É a história de um menino que decide que vai se tornar a rainha da quadrilha, que é uma figura que no movimento junino cearense é de grande poder. Hoje a gente quase nem lembra da noiva e do noivo no movimento junino, a gente lembra da rainha, né? Pessoas que gastam 10 mil reais em um vestido, quadrilhas que gastam 1.000, 2.000 reais por apresentação e quase que não ganham nada por isso, é por amor. É paixão, desejo, né? E também essa transgressão. A quadrilha é a festa da celebração do casamento, né? Então é uma festa heterossexual, mas feita pela comunidade LGBT, em sua maioria. Então há ali uma transgressão nisso, né? Então, como pensar também aí o Nordeste, né? Há todo um debate. Isso ainda é quadrilha? Essa quadrilha moderna, que traz, por exemplo, equipamentos da Sapucaí, e junta as apresentações, né? Então o Salve Rainha é esse pano de fundo que conta também a história, uma história muito nossa e jornalística, que é a chacina do Curió, em que 11 jovens foram mortos em uma noite no bairro Curió. Eu sou de Messejana, então esse Ceará que é ao mesmo tempo festivo, brilhoso, mas também do assentamento das facções criminosas. Já no livro Corpo de Conto, Anatomia Provisória, de Tércia Montenegro, Lúcio Flávio Gondim apresenta o primeiro estudo sobre os contos da escritora, professora e fotógrafa cearense Tércia Montenegro. Na obra, o autor analisa a escrita de Tércia e suas perspectivas sobre erotismo, espaço, tempo, gênero e morte. É uma análise do texto, né? O texto literário como foco. Então, o que é que esse texto diz, né? O que é que a materialidade dele vai construindo ali elos, pontes, né? Que características vão sendo recorrentes e que vão, por exemplo, nesse estudo, nesse trabalho, noto que a questão corporal ela se centraliza, né? Então, diante de um mundo em transformação, em ebulição das grandes instituições, né? A igreja, às vezes o próprio Estado, é cada um com a sua individualidade e nas suas redescobertas da sexualidade, de gênero, a relação com o tempo e espaço, né? Então são questões e todas elas permeadas pela imagem. Uma escritora que também é fotógrafa, né? Então que também é performance, a capa do livro é uma foto dela performando também, né? Então essa pluralidade que também tem como marca o feminino, né? Uma escrita de um artista e uma mulher no estado do Ceará. A publicação é fruto do trabalho acadêmico defendido no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará.
E essa paixão do Lúcio pela escrita teve também um estímulo com o concurso realizado pelo Papo Literário. Isso mesmo, o escritor e professor conquistou o primeiro lugar na categoria Poesia Infanto-Juvenil, com a obra O Livro, no concurso Prosa e Poesia, realizado no ano de 2009 pelo programa Papo Literário. Na época, Lúcio Flávio Gondim teve o texto publicado no livro Antologia do Papo Literário, organizado pelas jornalistas Mônica Silveira, Joselita Feitosa e Yolanda Marcam. Eu tinha 15 anos, ensino médio, começando o ensino médio, assim, mas já escrevia muito, né? Poemas, pequenos textos. E aí a TVC fez o primeiro concurso de antologia do Papo Literário. E aí eu me inscrevi, peguei o melhor poema que eu achava. E aí acho que foi o primeiro lugar da categoria infanto-juvenil, algo nesse sentido, né? Então, assim, é um sinal de que a literatura é algo vocacional também. Assim. Ela é um desejo quase irrevogável da vida, assim. A necessidade de contar histórias, de formular pensamentos, de criar imagens poéticas. Então, é também uma compreensão que a gente deve ter de como a gente deve explorar isso das crianças, dos jovens, né? Sobretudo em tempos tão visuais, tão internéticos, né?